No vídeo de hoje, vamos estudar a lei de Coulomb. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Etc. Física, eu sou o professor Eduardo Campos e no vídeo de hoje vamos falar sobre a lei de Coulomb. Coloquei alguns clipes no início da aula para chamar sua atenção, onde aparece ali uma espécie de força fantasmagórica do balão que parece que atrai a água e faz a água meio que se curvar no espaço do nada, uma espécie de força-distância, e aquela bolinha de alumínio que afasta a outra quando vai se aproximando. Será que isso é uma força fantasmagórica, é uma força do além? Não, não é uma força do além. Se trata da força elétrica. Pelo final do século XVIII, já comecinho do século XIX, já aconteciam os primeiros estudos em relação à eletricidade e já se sabia que corpos carregados eletricamente tinham uma propriedade de ou se repelir ou então de se atrair. Tá? Esse cidadão aqui, que está aparecendo aqui, o Sr. Charles Augustin de Coulomb, ou Coulomb, como você achar melhor, é um cientista francês, resolveu quantificar esse estudo. Tudo era muito qualitativo, sabia-se que corpos carregados ou se atraíam ou se repeliam, mas não se sabia o quanto, de que forma essa força se aplicava. Era uma força estranha na época, né? Uma força à distância, ainda que já existia uma ideia de força à distância por causa da teoria gravitacional de Newton. A gente já sabia que corpos à distância poderiam provocar força um no outro. Esse cidadão aqui, o Charles Coulomb, ele, aproveitando a ideia de Newton, ele tentou verificar, através de um experimento que é conhecido aqui como balança de torção de Coulomb, se as forças da distância entre cargas elétricas se dava de forma inversamente proporcional à distância, como na gravitação, e se essa relação era quadrática ou linear, tá? Como assim? Fica tranquilo, ao longo do vídeo você vai entender o que eu quis dizer. E ele descobriu que da mesma forma que acontecia com a gravitação, ou seja, da mesma forma que a força da gravidade era aplicada, a força elétrica também seguia o mesmo raciocínio, seguia a mesma lógica. Como é que foi que ele fez o experimento então? Ele colocou aqui uma espécie de balança de torção, onde nós temos duas bolinhas aqui, ó, carregadas, tá? E suspensas, né? Suspensas aqui por um fio, soltas aqui no ar. Muito provavelmente dentro dessa câmara aqui não tem ar, né? Tem um vácuo aí. E aí ele colocou uma terceira bolinha aqui, vou trocar a corzinha dela aqui. Uma terceira bolinha aqui, tá? Fixa, né? Ó, nessa barra aqui. Inicialmente neutra. Então o que ele fez? Ele carregou, tá, essa bolinha aqui com a carga de mesmo sinal, tá, do que essas bolinhas aqui, e ele verificou que aconteceu uma força de repulsão entre elas de forma a tracionar aqui, ó, a nossa balança de torção. Então, ou seja, ela fez, tá, o fio girar. Aí ele fez algumas medições de ângulos, fez algumas comparações entre a força de torção e a força elétrica para poder chegar às conclusões matemáticas que nós vamos estudar ao longo do vídeo, beleza? Então é importante você saber de onde que surgiu isso, como é que aconteceu, quem fez e qual foi a ideia, tá? Essa foi a ideia, beleza? Bom, antes de estudarmos um pouquinho mais a fundo a ideia da lei que Coulomb desenvolveu, a gente precisa ter em mente, tá, uma questão que é super simples, tá, bem fundamental. Então, quando nós temos dois corpos carregados com o mesmo sinal, sejam eles, tá, ó, positivos, como esses dois primeiros exemplos, ou então negativos, como o segundo exemplo aqui, tá, eles vão sofrer uma força de repulsão. Então, dois positivos vão se repelir, tá, na força elétrica. Dois negativos também vão se repelir. Só vai existir uma força de atração em que os corpos, tá, se aproximam quando esses sinais forem invertidos, quando um corpo estiver positivamente carregado e o outro negativamente ou vice-versa, ok? Então isso é importante você saber. É aquela famosa ideia dos opostos se atraem, que na verdade só funciona na física, tá, gente? Na vida real não é bem assim, né? A pessoa usa para os relacionamentos
E não é bem assim, tá bom? Mas aqui na eletricidade, na eletrostática, funciona. Bom, pessoal, vamos lá. Antes da gente ir para a parte matemática, antes da gente fazer algumas análises aqui da equação que surgiu a partir da lei de Coulomb, nós vamos fazer aqui um experimento para entender melhor o conceito. Então imagina o seguinte, aqui nós temos, isso aqui é um simulador, tá, do PET Colorado, vocês sabem que eu gosto muito de usar os simuladores do PET nos meus vídeos. Então o que nós temos aqui? Ó? Imagina que nós temos aqui uma régua, né, que mede aqui a distância entre dois corpos em centímetros. Nós temos aqui um corpo que vai ter uma carga Q1 e um corpo que vai ter uma carga Q2. Mas perceba que as cargas nesse momento estão zeradas, tá? Não se preocupe inicialmente com esse símbolo aqui que parece um Uzinho com uma perninha puxada, tá? Depois, na hora que a gente for falar sobre a matemática, eu explico o que é para vocês, tá? Mas o importante é você entender que inicialmente esses dois corpos têm carga zero, ou seja, eles estão neutros, eles não estão carregados, tá? E eles estão aqui a uma distância de 10 centímetros. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou conferir uma carga, tá? Ó, de 10, isso aqui é micro, tá? 10 microcoulombs, não se preocupe com isso agora, positiva, perceba, e vou também conferir uma carga positiva ao corpo 2, então nós vamos ter uma carga 1 de 10 microcoulombs e uma carga 2 de 10 microcoulombs. Perceba que logo de cara, mesmo a essa distância máxima, nós temos uma força, olha só, leia bem, força que Q2 aplica em Q1, força de Q2 sobre Q1, tá? Então, o quanto esse corpo está fazendo de força nesse corpo. Perceba que é 8,99 vezes 10 a 1. Então, mais ou menos 9, tá? Vezes 10 a 1 são 90 newtons, tá bom? Vamos colocar aqui sem notação científica, vamos ver se fica melhor. Não, fica pior. Vamos deixar com a notação. Vamos deixar sem notação, tá? Só com os valores de força. Então, mais ou menos 90. Beleza, olha só. Q2, perceba que a força que Q1 está fazendo sobre Q2 também é de 89,8876, ou seja, aproximadamente 90 newtons. Uma coisa importante que você tem que saber logo de cara, tá? Segundo o princípio, tá, de ação e reação, isso, terceira lei de Newton, a mesma força que um corpo aplica com carga aplica no outro, tá? Não, vamos falar melhor. A força que um corpo aplica no outro serão sempre de mesma intensidade, tá? De mesma direção, porém de sentidos opostos. Porque se eles estiverem se repelindo, um vai estar para a direita, o outro para a esquerda. Mas quando a força for de atração, a mesma forma. Um vai ter que ir para a esquerda e o outro vai ter que ir para a direita. Então vamos lá. Forças elétricas entre corpos carregados são sempre de mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, de mesma direção, né, horizontal, vertical, diagonal, mas de sentidos opostos, um para a esquerda, outro para a direita e vice-versa, ok? Isso não importa em relação ao valor da carga. Mesmo que a carga de um deles seja menor, nós vamos ter sim um impacto no valor da força, mas perceba que a força continua sendo a mesma, ó. A força de Q2 sobre Q1 ainda é 45 mais ou menos aqui. Olha só, força de Q1 sobre Q2 também, aproximadamente 45. Beleza? Então vamos lá. Agora outra coisa interessante. Olha só. Eu vou aproximar, tá, a carga Q2 da carga Q1. Olha só o que vai acontecer. Eu vou diminuir essa distância pela metade, ok? Ó, vou tirar dos 10 centímetros e vou jogar aqui mais ou menos no 5 centímetros. Fechou? Olha só que interessante. A princípio você pensa assim, bom, quanto mais eu me aproximo de uma fogueira, você concorda que quanto mais próximo de uma fogueira eu tô, mais eu sinto o calor que ela irradia? E quanto mais distante eu estou de uma fogueira, menos eu sinto o calor que ela irradia? Isso é meio até intuitivo, né? Então, quanto menor a distância entre eu e a fogueira, ou quanto menor a distância entre os corpos carregados, maior será a intensidade do calor que eu vou sentir, ou maior a intensidade da força que esses dois corpos vão fazer entre si. Seja essa força de repulsão, seja essa força de atração, ok? No nosso caso aqui, ó, perceba que os vetores já estão opostos, ó. Uma força de repulsão. Agora tem um pulo do gato aqui que é importante você prestar atenção. Perceba que, intuitivamente, se eu falo para você assim, se eu diminuir a força pela metade, se eu diminuir a distância dos corpos pela metade,
quanto vai aumentar essa força? Você vai falar assim, poxa, se é metade, essa força vai dobrar, certo? Errado! Da mesma forma que a gravidade, a força elétrica também tem uma relação quadrática entre as distâncias dos corpos. Então pensa assim, ó, lembra que com 10 centímetros de distância, a nossa força era aproximadamente 90? Olha só, se eu diminuir pela metade, ela vai aumentar pelo quadrado de quanto se aproximou. Então, se aproximou metade, é 2, tá? Então, 2 ao quadrado é 4. Perceba, 90 vezes 4 dá 360. Olha aqui o valor da força, 359,5 aproximadamente. Vamos fazer um outro teste? Olha só, eu vou aproximar então por 1/4, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos no 2,5, ó. Então eu diminuí 4 vezes a distância, 4 ao quadrado, 16. Olha só, pessoal, 90 vezes 16 dá 1440. Olha aqui, ó, 1438 e alguma coisa, tá? Então nós temos uma relação inversa quadrática. Então só para simplificar, se eu aumentar a distância pelo dobro, a força cai por 1/4. Se eu triplicar a distância, 3 ao quadrado, 9. Então a força cai por 1/9. Agora o contrário. Se eu diminuir a distância pela metade, ela aumenta 4 vezes. Se eu diminuir 1/3, ela aumenta 9 vezes, tá? Isso é bem complexo, complicado. Espero que você tenha entendido aqui usando o nosso simuladorzinho. Agora, só para você entender a diferença entre as cargas, entre o sinal das cargas, eu vou dar o mesmo valor de carga, só que agora uma das cargas vai ter sinal positivo. O Q2 agora vai ter, ó, menos 10 microcoulombs. Perceba que a 10 centímetros de distância, ó lá, ainda temos 90 newtons aproximadamente. Se eu diminuo pela metade, ó lá, o meu vetor de força aumenta, porque eu estou aproximando. Olha lá, a força aqui também vai para 360, aqui também 360, porque metade aumenta 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4, tá? A única diferença é que agora os vetores, em vez de estarem apontando para fora, agora eles estão apontando para dentro, porque a força é de atração. Olha lá, cargas opostas, força de atração. Cargas de mesmo sinal, força de repulsão. Beleza? Bom, pessoal, chegou aquela hora da aula que todo mundo fica esperando, a parte da matemática, né? Só que não. Mas é necessário, vamos lá. Então vamos ver aqui as conclusões que o nosso amigo Coulomb chegou, tá? Então ele percebeu, tá, no seu experimento, que a força elétrica, ou seja, a força aplicada entre os corpos que têm carga elétrica, era proporcionalmente direto, ou melhor, diretamente proporcional, tá, aos valores dessas cargas. Ao valor, na verdade, o módulo do valor dessas cargas e o produto entre o valor dessas cargas, da carga Q1 e Q2. Então, eu vou chamar aqui a carga do corpinho do primeiro corpo Q1 e a carga do segundo corpo Q2. Poderia ser Q e Qzinho, tá? Poderia ser QA e QB, tanto faz, tá? Importante é você saber que o produto entre o valor dessas cargas é diretamente proporcional à força aplicada. Então, quanto maior for as cargas dos corpos, maior a força. Quanto menor for a carga dos corpos, menor a força de atração ou repulsão entre elas. Outra coisa, por que módulo? O sinal aí da força ele vai determinar só se o vetor é para fora ou para dentro. Da mesma forma, as cargas, os sinais das cargas também vai indicar só se as cargas são iguais, portanto, repulsão, se as cargas são diferentes e, portanto, atração, tá? No experimento, o nosso amigo Coulomb também percebeu que, da mesma forma que a força gravitacional, a força elétrica também tem uma relação inversa com a distância. Ou seja, quanto mais próximas as cargas estão, maior a intensidade da força. Quanto mais afastadas essas cargas estão, menor a intensidade da força. Porém, este aumento ou diminuição de força se dá de forma quadrática, ok? Então não é linear, como eu expliquei, tá? Mostrando lá o simulador. Mas está faltando uma coisinha aí. Está faltando aqui a nossa constante de proporcionalidade, tá? E eu vou ter que
falar um pouquinho mais sobre ela. Vou trocar a cor aqui. Então, nós temos uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de K, tá? E ele é igual a 1 sobre 4π vezes a permissividade elétrica do meio. Ixi, professor, que loucura é essa? Calma lá. Então, esse E não é um E, tá? Um epsilon. Esse epsilon zero aqui, ó, finalzinho aqui, tá aqui no denominador, ele é uma constante de permissividade elétrica do meio. Cada meio tem um valor de permissividade elétrica. Nos exercícios de física do ensino médio, geralmente a gente trabalha com cargas elétricas imersas no vácuo, tá? Então, o valor de epsilon zero é de 8,85 vezes 10 elevado a 12 coulomb a metro quadrado Newton quadrado. Depois eu vou dar uma conferida aqui. Pode ser que eu tenha errado, mas tudo bem. O importante é que, colocando esse valor aqui, substituindo o π, etc., o nosso K vai chegar num valor de 9, isso já arredondado, tá? Porque dá 8,9 alguma coisa, então a gente já arredonda para 9, vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, beleza? Então esse aqui é o valor da constante elétrica, constante de proporcionalidade da força elétrica para o vácuo, tá? Isso aqui é importante, para o vácuo. Você não precisa decorar esse valor, porque geralmente nos exercícios esse valor é fornecido, tá? Eu só fiz aqui essa brincadeira aqui para você entender de onde que veio tudo. Então nós temos aqui essa constante de proporcionalidade, tá? Então essa aqui é a famosa lei de Coulomb. Força elétrica igual a constante K vezes carga do corpo 1 vezes carga do corpo 2, tudo isso dividido pela distância entre os corpos ao quadrado, beleza? Bom, pessoal, vamos analisar aqui o gráfico, tá, da força elétrica. Então, entenda que essa força sempre vai acontecer entre dois corpos. Então, aqui, na verdade, nós estamos analisando a força que dois corpos estão fazendo entre si, tá? E aqui nós vamos, mais uma vez, entender, através do gráfico, como funciona a relação entre a força e a distância, ok? Então, vamos lá. Então, perceba que aqui no nosso... Deixar de preto mesmo. Aqui no nosso eixo X nós temos as distâncias, tá? E aí, geralmente em metros, né? Sistema internacional. E aqui no eixo Y nós temos as forças em Newton. Então, ó, nós temos aqui 3 pontos aqui, né? Já pré-definidos. Ele chamou a força desse ponto de F1 e a distância de D1. Aqui nós temos uma distância D2 e aqui uma distância D3. E já aqui pontos definidos. Então vamos imaginar aqui, ó, que nós temos a distância D1 e quando a distância é D1, nós temos uma força F, tá? Se essa distância aumenta, a força vai diminuir, tá? Então aqui, ó, aumentou a distância, a força caiu, ó, certo? Temos aqui esse ponto. Agora, como essa distância aqui dobrou, vamos imaginar que aqui nós tenhamos uma distância D1 e a distância D2 é o dobro. Então, a nossa força F2 aqui, ó, vai ser igual a F1 sobre 2? Não, sobre 4, tá? É 1/4 da força. E a nossa distância D3 aqui? Então, ela é 3 vezes maior que D1. Então, o nosso F1 aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, o nosso F3 é a mesma coisa que F1 dividido por 9, é o nono, tá bom? Agora, e se fosse o contrário? Vamos ver como é que ficaria? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui o inverso. Então, imagina que nós temos aqui a mesma distância D3. E nesse ponto aqui, então, a gente tem uma força F3. Imagina que a gente vai aqui considerar metade dessa distância. Então, eu vou chamar essa distância de D3 sobre 2. E ela vai gerar uma força, tá? Essa força aqui, gente, vai ser, na verdade... F3, tá? Ela vai aumentar ou diminuir? Ela vai aumentar, porque eu aproximei as partículas, tá? Pela metade. Então, ela vai valer
4 vezes F3. Porque 2 ao quadrado, 4, então ela aumenta de intensidade 4 vezes. Se a gente pegar essa D1 aqui, né? Essa D1 nada mais é do que D3 sobre 3. 3 ao quadrado, 9. Então, a força correspondente vai ser 9 vezes F3, beleza? Relação inversamente quadrática entre distância e força. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos fazer aqui para encerrar a nossa aula com chave de ouro, vamos fazer um exemplo numérico usando os mesmos dados do simulador, tá? Que a gente usou lá do PET. Então, vamos lá. Então, assim, vou mostrar como é que a gente usa a lei de Coulomb para chegar no valor de força. Então, o módulo da força, o módulo do vetor força é igual a constante K vezes a carga de 1 vezes a carga de 2, tá? Aqui eu já não vou mais me preocupar com a sinalização, tá? Do módulo, você já sabe que em módulo, tudo isso pela distância ao quadrado. É importante você saber que as cargas precisam ser em Coulomb, tá? Precisam ser colocados os valores em Coulomb e as distâncias precisam ser em metros para que a força saia em newtons. Lembrando que a constante K, né, a unidade da constante K é newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Vamos escrever isso aqui melhorzinho, tá meio tosco. Então, né, a constante K tem newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Então, para ter força em newton, eu preciso de distâncias em metro e cargas em Coulomb. Então, vamos lá. Eu lembro aqui de cabeça os valores. Então, a força é igual a constante é 9 vezes 10 a nona. Né? A carga 1 era de 10 microcoulomb, tá? Aquele micro, tá? É um prefixo aqui de notação científica e ele vale 10 a menos 6. A carga 2 também, 10 vezes 10 a menos 6. E aqui não vamos nos preocupar com o sinal, tá? E a distância era de 10 centímetros entre as duas cargas. Então, nós vamos colocar aqui, ó, abre parênteses, 10 centímetros. Então, é 10 vezes 10 a menos 2, porque tem que ser em metros. Tudo isso ao quadrado. Então, lembre-se que essa força tem que ser igual a 90, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui a matemática. Bom, primeiro eu vou já diminuir, já vou resolver todas essas potências aqui, né? Vou manter esse número 9, nesse produtinho 9. Então, ó, vamos lá, ó. Aqui nós vamos manter a base 10 e vamos fazer a somatória de todos os expoentes, porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos lá, 9 mais 1 é 10, com mais 1 é 11, então 6 e menos 6 aqui vai dar menos 12, né? Então, vamos pensar assim, então menos 12, então vamos fazer assim que é mais fácil, ó. 1 com menos 6 é menos 5, aqui também dá menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 9, nós vamos ter aqui menos 1, beleza. Agora vamos fazer aqui os quadrados. Ó, 10 vezes 10 a menos 2, então isso aqui vai ficar 10 a menos 1, que elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 2, fechou? Então agora é só a gente resolver essa potência aqui, essa divisão de potência aqui. Vamos manter o número 9. Então menos 1 dividido por 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10, né? Mantém a potência 10 e nós vamos subtrair os expoentes. Então menos 1 menos 2, porque é menos, né? Finalmente, a força de atração ou repulsão entre essas partículas vai ser de 9 vezes 10 a menos 1 menos 2 é menos 1 mais 2, que vai dar 9 vezes 10. Logo encontramos 90 newtons, exatamente como o nosso simulador mostrou, né? Ele deu 89, alguma coisa, mas tá arredondando, temos aí 90 newtons, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha compreendido a questão da força elétrica, lei de Coulomb. Um abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir, abraço!